Olá, boa noite para você que nos assiste, graça e paz a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha conosco o canal no YouTube, o canal oficial da Igreja Presbiteriana de Buri. Antes de começarmos nosso estudo bíblico nesta noite de quarta-feira, eu convido a você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva aqui embaixo, né? Você pode deixar o seu like também, se assim você desejar, e também clicar aqui no sininho. Logo que colocarmos um novo vídeo no ar, você será prontamente informado. Então poderá se programar para ouvir, participar de um culto e ouvir a palavra de Deus, que pode, com certeza, abençoar muito a sua vida. Muito bem, esse é um estudo bíblico da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana de Buri, São Paulo. Estamos felizes porque Deus tem feito coisas especiais em nossa vida. Apesar da situação, apesar da adversidade, nós temos mantido nossa confiança no Senhor, que é o nosso Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, sobretudo da nossa fé. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler dos versículos 24 ao 28. Mateus, capítulo 16, do 24 ao 28. E o nosso estudo bíblico nessa quarta-feira tem o título A Importância do Discipulado. A importância do discipulado. Fique atento. Não deixe nada tirar a sua atenção, porque Deus vai ministrar a sua vida e o Espírito Santo vai aplicar esta palavra no seu coração para que você possa crescer, amadurecer espiritualmente. Em nome de Jesus. Leiamos o texto. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela atualidade e aplicabilidade da tua palavra ao nosso contexto de vida e, sobretudo, ao interior do nosso coração, a nossa alma. Obrigado porque a tua palavra traz renovo, traz correção, traz ajustes e nos mantém olhando para o Senhor, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Dirija-nos, Senhor, nesses minutos em que passaremos compartilhando da tua palavra. Encha o nosso coração de esperança, de fé e de amor, sobretudo para entendermos o verdadeiro discipulado. Não só entendermos, mas também vivermos uma vida de discipulado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Observem que o texto é muito claro, é um texto emblemático, um texto já acostumado a ser lido por muitos irmãos. Mas, queridos, a palavra de Deus, ela sempre traz renovo e sempre traz um chamado à nossa vida cristã. Ninguém pode seguir a Cristo, se negar a si mesmo e assumir o preço do discipulado. Eu repito, ninguém pode seguir a Cristo sem negar a si mesmo
e assumir o preço do discipulado. Então, depreende-se inicialmente dessa assertiva de que é preciso haver uma negação de si mesmo, e segundo, o discipulado custa. Há um preço a ser pago. Vida cristã sem discipulado é vida cristã barata. É vida cristã que não custa nada. E algo que não custa nada não tem valor no reino. A palavra de Jesus, dada após a sua ressurreição, a sua palavra orientativa aos apóstolos quanto a uma tarefa que ele considerava especial e fundamental para a igreja, era fazer discípulos. Conforme está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19, ide e fazei discípulos de todas as nações. Os anos se passaram na história da igreja e o que se percebe é certo descaso para com esse tema. Mais do que isso, com essa ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo. É fato que as igrejas hoje estão mais preocupadas em ter membros do que propriamente formar discípulos. Muitas dessas igrejas estão gerando membros de uma religião e não discípulos do Senhor Jesus. A explicação mais plausível para isso seja o fato de que só pode discipular aquele que é discípulo. O fato de o discipulado não ser estabelecido como prioridade cria um círculo vicioso. Eu não discipulo porque não sou discipulado. Eu não sou discipulado, logo não discipulo. Boa parte da liderança da igreja não sabe o que é discipulado. E eu não estou falando da nossa igreja em particular, eu estou falando da igreja estabelecida hoje na terra. Talvez por isso o que se verifica dentro do cristianismo contemporâneo se mostra tão diferente do que a igreja tinha e praticava no início da sua existência. Há muitos religiosos cristãos, mas nem tantos discípulos de vida e de vocação. Eu quero propor 3 tópicos para a reflexão nossa nesse estudo. O primeiro é que a formação do discípulo é uma iniciativa do Senhor. A ação inicial para um relacionamento com Deus tem início no próprio Deus e se manifesta por meio do chamado para segui-lo, conhecê-lo e amá-lo. No mundo antropocêntrico em que vivemos, a compreensão comum é que todas as coisas emanam do homem. Tudo é prerrogativa humana e não uma resposta ao chamado de Deus. Porém, a teologia reformada, sobre a qual se assenta os preceitos e o entendimento do presbiterianismo, nos ensina que a iniciativa é sempre de Deus. E também encontramos isso fortemente na palavra revelada a nós, nas Escrituras Sagradas. É o Senhor quem chama pecadores para segui-lo e se tornarem seus discípulos. Conforme aponta Mateus no capítulo 4, versículo 19, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. É a graça de Deus que toca o coração do homem, habilitando-o a seguir a Cristo. Não fosse essa iniciativa divina, jamais teríamos esse desejo, pois a inclinação do homem é afastar-se de Deus. Isso ficou claro na atitude de Adão e Eva após o pecado da desobediência lá no Jardim do Éden. Em vez de procurarem Deus, eles tentaram se esconder dele. O apóstolo João declara: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 10. Aqui
se encontra a iniciativa, a base de iniciação do discipulado. Qual seja a plena consciência de que há um chamado de Deus para nos abençoar e nos transformar em canais de bênçãos. Sobre essa iniciativa divina, a palavra de Jesus é muito clara. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto. João, capítulo 15, versículo 16. A segunda questão que eu proponho para a reflexão neste estudo é que a vida do discípulo se desenvolve em santidade. A palavra santo na Bíblia significa separado. Deus chamou Abrão para ser santo, ou seja, separado, conforme está registrado no capítulo 17 do livro de Gênesis. A separação consistia em uma não identificação com o mundo de tradição politeísta dos seus dias. John Stott, um importante teólogo inglês, em seu livro Contra a Cultura Cristã, afirma que o valor do cristão está em sua diferença como sal, e não em sua identificação com o mundo. Quando há uma identificação, o sal perde o seu sabor. É preciso haver uma percepção clara da indignidade humana e simultaneamente da santidade de Deus, sem as quais não existe discipulado. Em sua primeira carta, escrita aos Coríntios, Paulo apresenta uma ambiguidade que faz parte da caminhada de todo discípulo. É a contradição entre ser santo e ao mesmo tempo ser chamado à santidade. De acordo com o apóstolo, a igreja de Corinto tanto era santa, como ainda não era. Foi santificada e ao mesmo tempo chamada à santidade. Isso está registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versículos 1 a 13. Isso ocorre com todos os que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Como discípulos de Jesus, não podemos nos conformar com a nossa inclinação para o pecado. Devemos, sim, buscar a santidade pessoal. Falando sobre a santidade do discípulo, Jesus afirma: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João, capítulo 15, versículos 2 e 3. E uma última questão que eu quero colocar para que sirva de base ao nosso estudo nesse dia, diz: a vida do discípulo requer obediência. Eu diria que não existe discipulado se não houver obediência. A consciência de que Deus vocaciona tanto para a salvação quanto para o serviço desemboca em obediência. É como Paulo declarou na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não podemos ignorar o fato de que a prerrogativa inicial de todo o processo de discipulado é de Deus. Todavia, esquecer que há um preço para seguir no caminho do discipulado é incorrer em sério erro. Jesus afirma:
No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e segue-me. Negar a si mesmo e tomar a cruz são expressões que apontam para o fato de que o discipulado tem um preço: a obediência. Jesus nos previne ao afirmar que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que se acertam com ela. Mateus capítulo 7, versículo 14. Atualmente parece estar na moda declarar-se evangélico. Pelo menos é o que vemos nas últimas estatísticas oficiais do IBGE. Pessoas famosas fazem isso e causam euforia entre os evangélicos. Porém, fica evidente que nem todos os que assim procedem são de fato discípulos de Jesus. Eles demonstram não ter qualquer ideia do preço do discipulado, pois não produzem frutos dignos de arrependimento. A Bíblia diz enfaticamente em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência é a marca do verdadeiro discípulo. Disse Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João capítulo 14, versículos 21 e 24. Portanto, a obediência no discipulado decorre de um coração humilde e desejoso de aprender com o Senhor. Pedro era um experiente pescador, mas sob as palavras do mestre, obedeceu e jogou as redes, mesmo sabendo que não havia possibilidade de apanhar algum peixe. E o resultado, nós sabemos, foi uma pesca abundante. O êxito do discipulado repousa na obediência à palavra do Senhor. Eu quero deixar algumas perguntas para refletirmos neste estudo. Você tem obedecido à palavra de Jesus e lançado as redes? Como está a sua vida de discipulado e discipulador? Você tem alguém que discipula você? Você tem alguém a qual você confia, que você conversa sobre suas dificuldades na prática da vida espiritual? Você tem alguém ao qual você ora com muito afinco, com muita pontualidade e persistência, e fala com ele semanalmente para buscar orientá-lo na palavra de Deus? E na sua comunidade, na sua igreja, você tem percebido uma relação entre discipulado e santidade? São pontos que precisamos refletir como igreja, se quisermos alcançar maturidade na fé e êxito no discipulado. Este foi o nosso estudo desta noite. Que Deus abençoe você, a sua família. Deixe aqui embaixo os seus comentários, deixe o seu joinha, clique aqui no like e também se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito e clique no sininho para você receber as notificações sempre que um novo vídeo for ao ar através do canal oficial da Igreja Presbiteriana de Buri no YouTube. Deus abençoe você e a toda a sua família. Receba o meu abraço.